Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, pelo prêmio, pela recompensa do que está diante de mim. Sabe, querido seguidor, durante muito tempo eu generalizei essa aplicação. No entanto, eu entendo que em alguns momentos nós precisamos enfrentar o nosso passado para então seguir em frente. A gente deve esquecer as coisas que ficaram para trás, mas a gente precisa resolvê-las antes de deixar para trás. Sabe, o passado que ele é interrompido, que ele é mal resolvido, ele vai causar problemas no seu futuro, muito provavelmente. Então, eu aprendi que eu preciso resolver o meu passado para garantir o meu futuro. Eu preciso, sim, ser uma pessoa bem resolvida. Eu preciso, sim, perdoar as pessoas que me fizeram mal no passado. Eu preciso, sim, lembrar de cada mágoa e só então enterrá-las. Porque quando a gente engaveta lembranças ruins, coisas ruins, traumas, a gente, como humano, quem é psicólogo aqui vai me compreender, a gente vai acabar reagindo aos problemas e às coisas da vida de uma forma não saudável. Em algumas situações você vai precisar visitar o seu passado. Em algumas situações você vai precisar ligar para o seu passado. Em algumas situações você vai precisar fazer coisas que talvez você não achasse que fosse necessário, mas sim são. Você tem o seu futuro nas mãos de Deus, é certo que Ele está cuidando de todas as coisas, Ele vai lhe dar a estratégia melhor para que você resolva o seu passado. Vou contar um testemunho rápido. 2. O primeiro é que eu casei em Fernando de Noronha. Mas todas as vezes que eu me via diante de algo que lembrava aquela ocasião, eu sofria muito, aquilo me causava muita angústia. Eu aprendi na terapia a enfrentar alguns medos para que eu pudesse identificar se o meu fantasma era real. Não sei se vocês me entendem. Então, eu tomei a difícil decisão de voltar à ilha depois, da minha separação. E era uma coisa assim bem doida. Tinha alguns casais que foram também na mesma data, mas eu estava sozinha. Então foi um tempo de solitude para mim. Não foi uma viagem dessa vez que eu fiz passeios, essas coisas. Eu fui pela solitude para ser curada por Jesus naquele ambiente, sabe? Os primeiros dias foram bem sofridos. Eu chorava muito. Mas eu saí de lá tão leve. Não era o meu casamento que eu estava enfrentando, mas era o cenário onde tudo aconteceu. E eu pude ser muito, muito, muito visitada pelo Espírito Santo. De forma que hoje eu consigo até fazer piada do meu casamento, querido Senhor. Eu acho que quando você está curada de verdade, você consegue rir das situações, né? E não lembrar com sofrimento. Enfim, uma outra situação em que Jesus me fez enfrentar foi uma situação que aconteceu com a minha mãe. Eu, durante muito tempo, convivi com o julgamento das pessoas por causa da minha família, né? Então, a expectativa das pessoas, né? Eu acho que eu contei pra vocês em algum testemunho aqui. As pessoas me julgavam muito. Não julgando minhas atitudes, mas julgando uma especulação de que eu fosse me tornar aquilo que minha mãe e minha família toda se tornou. E aquilo me causava muita dor, porque eu nunca dei motivos pra ninguém pensar essas coisas de mim e eu ficava muito chateada. E tomei algumas decisões motivadas por esse julgamento das pessoas. E chegou um momento que Jesus me curou disso. Mas Ele me levou a enfrentar isso de novo. Quando eu já tinha Raquel, já tinha me separado. Minha mãe estava morando no interior e ela era casada com outra mulher lá. E elas tinham um bordel na cidade. Jesus me levou para morar no interior onde ela estava morando. Porque ela estava doente. E ela precisava dos meus cuidados.
talvez do meu amor, vem da minha presença. E eu cheguei a visitar a minha mãe várias vezes na casa dela. E vocês sabem que interior, querido seguidor, o povo fala mais do que a boca, né? Então era óbvio que as pessoas iriam especular que Gionelli fosse, né, da treta. Mas pra glória de Deus, eu creio muito que não tem como você esconder uma luz. Ela vai brilhar onde quer que ela chegue. E os primeiros dias, claro, tinha essa especulação. Mas à medida que eu fui passando tempo morando na cidade, fiz amizade com algumas pessoas, assim, do vizinhança. E o nome de Jesus foi honrado naquele lugar com a minha vida, com o meu testemunho. Para a glória de Deus, eu digo que isso é para a glória de Deus. Foi um confronto com o meu passado de importância com as pessoas, com que as pessoas falavam. Mas reviver aquilo me mostrou que eu realmente já não me importava mais. Eu não estava nem aí para o que as pessoas especulassem ou criassem expectativa. Eu não sou o que as pessoas pensam, eu sou o que eu sou. E, enfim, passou essa estação, mas eu precisei enfrentar para, de fato, ter esse autoconhecimento. Em algumas situações, eu creio que não são em todas as situações que Deus vai fazer que você enfrente. Mas comigo Deus trata muito dessa forma. Às vezes eu tô assim, eu oro pra uma pessoa, libero perdão, né? Tento limpar meu coração, Jesus vai e me manda fazer alguma coisa. Disse que ia contar 2 testemunhos, mas eu vou contar 3. Eu tive uma funcionária que ela era muito minha amiga. E precisei demiti-la por um problema que aconteceu. E no dia que eu fiz o pagamento dela, eu disse que não precisava mais dos serviços dela. E acertei tudo, né? 30 dias depois, ela não tinha falado nenhuma vez comigo. Nós éramos amigas antes dela ser minha funcionária. Ela não falou nem um dia comigo. E aí o Espírito Santo me mandou depositar o salário dela 30 dias depois que ela tinha sido demitida. E eu tava muito chateada, porque ela não tinha vindo nem falar comigo. O Espírito Santo, você também não foi falar com ela? Às vezes dá vontade, querido seguidor, de perguntar assim: ô Espírito Santo, você fica sempre do lado dos outros. Mas era verdade, sabe, querido seguidor? E infelizmente eu não obedeci, eu fui orgulhosa. Satanás quis me diminuir, sabe? Quando essa moça foi demitida, que na verdade ela só queria um emprego, ela não queria a minha amizade. Passou o tempo, ela veio tentar fazer ela veio fazer um agendamento de uma produção. E aí o Espírito Santo disse: é sua oportunidade. Aí eu disse: então tá bom, vou, né, dar gratuitamente a produção para ela. O Espírito Santo, quando falou comigo, ele mandou depositar um salário, né? E a produção era menos que o salário, obviamente. Aí o Espírito Santo, você vai dar a produção e você vai dar a diferença em espécie. Acredito que dela veio se arrumar. Ela só não pagou, como ainda saiu daqui com dinheiro. As coisas de Deus são muito, muito, muito estranhas. Mas assim, eu agradeci muito a Deus por ele ter me dado uma segunda oportunidade de ter obedecido, né? Então, eu ter feito esse ato de obediência a Deus, eu engoli muito do meu orgulho. Mas foi muito bom, querido seguidor. E aquilo não me custou nada, porque obedecer a Deus, embora seja dolorido a princípio, nos traz uma recompensa que é indescritível. Só Deus sabe como eu cresci visitando o cenário do meu casamento. Só Deus sabe como eu cresci morando e enfrentando novamente o julgamento de especulação das pessoas onde minha mãe morava. E como foi difícil também,
embora numa proporção bem menor do que os outros dois exemplos que eu dei, mas de ofertar na vida de alguém que me magoou. E obedecer a Deus é sempre muito valioso, vale sempre a pena. Não é fácil, mas vale muito a pena.